Nesse espaço aqui, ó, ou melhor aqui, eu vou fazer uma esfera. Tá aqui. É uma bola. E hoje a aula continuação de sombra. Nesse ponto, eu quero uma luz vindo nessa direção. Bem assim. Tá? Mas essa luz é distante, bem distante. É um ponto. Melhor ainda. Esta luz a gente vai inclinar mais. Assim. Bem distante. Poderia ser. Cada luz que a gente escolhe, ela vai dar um efeito diferente. E se essa luz vier de trás? Assim. Ó. Ela está vindo de trás. Desse jeito. Tá? Quando ela bater aqui, ela vai dar alguns efeitos, tipo... Ela vai fazer isso. Por quê? Pelo seguinte. Aqui é o centro. Tá? Aqui é o centro. De onde que está vindo essa luz? Lá de trás para frente. Aí pensa em cubo. Assim. Pensa num cubo. Ó. Esse cubo é a direção que está indo. Está vindo daqui para cá, não é? E olha, tudo que tiver mais ou menos aqui vai ter luz. Certo? Então, se eu fizer uma coisa inclinada para frente, desse jeito, aqui vai ter luz e aqui vai ter sombra. É uma questão de lógica, não? É um pensamento mais instintivo. Se a esfera estiver assim, aqui vai ter sombra e aqui vai ter luz. Vamos pintar? Eu vou ver se eu acho um pincel. Para pintar. Aqui deve ter um pincel. Não está. Tem sim. 2 pincéis já são suficientes. Vou precisar de uma latinha de água. Aqui está. Latinha de água. Beleza. Vou precisar de água na latinha. Água na latinha. Tá aqui. Essa parte de trás, ela vai ter sombra. E é óbvio. Porque ela está nesse ponto. Ó. É sombra. Logo, toda essa parte aqui vai estar na sombra. Isso é muito óbvio. Mas essa sombra pode ser mais escura. Pode. Por quê? Está mais distante. Bem assim. E ela começa a clarear quanto maior a inclinação está a direção da luz. Esse é um pensamento que vocês vão brincar, testar e treinar. E nós temos uma lua. Digamos que seja uma lua crescente. Existe um meio tom bem aqui, ó. Aonde ele está? Na lateral. E bem ali em cima, começa a ter um degradê. Desse jeito. Posso escurecer mais? Posso. Quanto que eu devo escurecer? Vai depender de alguns fatores. Intensidade da luz, densidade da atmosfera, se o ar está úmido. Ó. E se tiver um chão embaixo ou alguma coisa refletindo. Se tiver alguma coisa refletindo, bem aqui, ó, a luz bate e volta, vai iluminar essa parte, não vai? Vai. Vamos iluminar essa parte? Vamos iluminar, então. Estou iluminando. Assim. Então, vocês têm uma luminosidade aqui. Isso depende do ambiente, dos fatores. Aqui vai ter um degradê e é isso que vai acontecer. Vamos ver isso de uma outra forma. Imagine que eu vou desenhar uma pessoa. Bem aqui. Vamos lá. O olho da pessoa vai estar aqui. Pronto. O
olhando para cá, certo? O outro olho da pessoa vai estar aqui, olhando para você. Tá aqui. O nariz, como está olhando para cima, vai estar aqui. Como o nariz está aqui, olha o que aconteceu aqui com o nariz. Ficou preto. Logo, vamos pintar aquela parte do nariz, um triângulo, meio arredondado do nariz, assim. Por quê? É a parte de baixo do nariz. Desse jeito. Certo? Tá aí. Bom, isso daqui também tem a sobrancelha, que fica em cima. Ali. E a esfera? Calma, já falo da esfera. Que vai fazer sombra. Bem aqui, ó. Aí tá a sombra. E do outro lado, a mesma coisa. Porque a luz está vindo assim. Desse jeito. Seja bem-vindo. Oi, Tainá, tudo bom? Valeu. Vamos contigo. Obrigado. Bom, aqui vai ter uma sombra também. Que tá vindo a luz de cima. Vai ter sombra no olho também. Porque tá ali dentro. Pronto. Olha o que aconteceu. Isso aqui foi aplicado. E a esfera? Calma. Deixa eu desenhar a esfera. Essa esfera está subindo. Vem para cá. Aqui é essa parte da esfera. E desce aqui. E vai até onde? Vem para cá. Só que tem um problema. Qual? Aqui. Você tem uma esfera. E aqui está a sombra. Que a gente vai colocar, é claro. Mas vamos com calma. Você tem uma outra esfera que é chamada de zigomático. Ele fica bem aqui. E uma outra esfera que é chamada zigomático, que fica bem aqui. Se a sombra estiver vindo de lateral, essa esfera vai receber um pouquinho de luz. E essa esfera vai receber um montão de luz. Assim. Porque eu vou pôr a luz desse jeito. Assim. Então ele vai iluminar aqui, vai iluminar aqui, vai iluminar aqui. Como esse ele escureceu, ele vai escurecer a parte do olho, bem aqui, ó. E aqui. Até agora tudo bem. E tem o triângulo do nariz, que ele escureceu bem aqui. E tem aqui, vamos fazer com uma esfera. A gente tá brincando com esfera, né? Assim. Ele vai iluminar de volta, ó. Aqui. Só que a boca é uma coisa estranha. Aqui vai ter uma outra esfera, que é o do lábio. E aqui, ó, vai ter um buraco, um telhadinho, igual este. Bem aqui. E aqui, ó, no queixo, vai ter outra esfera. Assim. Que é esse aqui. E se você juntar tudo, você vai ter isso. E isto vai fazer sombra aqui. Parece uma confusão, não é? E essa esfera, ó, vai ter sombra aqui. Não fica confuso? Fica, né? Ó, essa esfera, sombra aqui. Esse nariz, fazendo sombra aqui. Aqui vai ter luz. Vamos ver como fica? Calma. Vamos lá. Então, aqui está o nariz. Esse nariz faz um triângulo de sombra. Perfeito. Aqui, a bolsa vai estar para trás. Vai estar a sombra. Aqui, essa parte de cima está aqui, ó. A sombra da esfera, ó, a lua surgindo. Só que aqui, ele sobe, então faz uma luz aqui. É como esta luz, ele sobe, né, ó. Sombra, subiu e desceu. Igual esse, ó, subiu e desceu. E do outro lado? Vai acontecer a mesma coisa, mas em menor grau, porque eu estou colocando a luz meio de lado, né? Aqui, ó, ele tem um recuo. Deixa eu pensar no recuo igual este. Mas como está desse lado, eu ponho menor. Aqui está o branco.
menor. E aqui desse lado, maior. Mais ainda. Tá aí. Assim. E aqui, que tem a bolota, o zigomático, ó, tá aí, ó. Fiz a sombra do zigomático. E do outro lado? Ó, só tá puxando pra cá. E aqui o risório. Só isto. Parece um crânio, né? É verdade. Parece um crânio. Vamos ver. Bem aqui eu falei que tinha uma sombra. Que é disso aqui, é da boca. Então, bem aqui, vai ter uma sombra. É o telhadinho da boca. Bem aqui, ó. Pronto. Deixa eu fazer uma linha. E descer. Do outro lado também. Aí está. Viu? Este tá subindo para cá. Ele tá subindo, então tem luz. É como se fosse esse aqui, ó. É como se fosse uma bolota. Então ele sobe. Então vai ter uma luz. Só que ele gira, igual este. Como ele gira, vai ter uma sombra assim, ó. Bem aqui. Ele sobe. Aqui tem um telhadinho. E faz uma sombra bem aqui, ó. Que é esse limiar. Só que aqui vai ter um telhadinho e aprofunda igual este. Então a gente faz uma luz, uma sombra mais forte, bem aqui. Assim. Que vai aqui para a esquerda. E vai juntar com a maçã do rosto. Tá? Juntar com a maçã do rosto. Olha como está funcionando. Percebe? E aqui? Eu falei que tem uma bola aqui. Uma outra esfera. Menor bem aqui, né? E ele está bem aqui, ó. Vamos pintar a sombra aqui. Bem ali, né? Pus muito. Tem que tirar um pouco da sombra daqui. Porque, ó, luz, inclinada. Inclinada. Pronto, tirei. Ó, né? E depois? Bom, aqui você tem o risório, né? Esse risório vai ter uma sombra bem leve. Bem nesse canto vai ficar uma sombra leve. Assim. Então, bem leve aqui. Fazer uma sombra bem leve. Desse jeito. Assim. Aqui mais leve ainda. Que apesar de tudo, a luz está vindo meio de trás. Então, aqui faz uma sombra levezinha, assim. Wilton, eu fiz aquela foto que você me mandou, a mão em perspectiva. Vou querer ver depois, tá? Ficou muito mais natural. Uau! Parabéns, Ong! Parabéns! Parabéns mesmo. Isso é demais. Tô feliz com você. Que bom. Aí tá. Agora a orelha. Como tá olhando para cima, a gente já sabe que a orelha vai estar na altura da boca. Aquela aula de projeção. Então a orelha vai estar bem aqui. A ideia da orelha é o seguinte. Imagine uma câmera, um pneu, bem assim. A sombra, igual na esfera, vai ter luz aqui, e aqui dentro, nesse cilindro inclinado, forma circular, vai fazer sombra aqui. E aqui vai fazer sombra assim, tá? Mas a orelha, se vocês lembram, a gente brinca com Y, e aqui a parte de dentro. Esse Y é para cima faz sombra, então esta parte vai fazer uma sombra em volta assim desse Y, né? Assim. E aqui é o para-choque que vai para cima e faz sombra. Então, aqui você vai ter um para-choque. Aí, ó, para-choque. Vai ter essa parte de dentro, tá aqui. Aqui forma um Y. E aqui aquela lateral e a sombra. Tá aí. Pescoço. Branco aqui, ó. Que é do pneu, né? E aqui a gente faz um cabelo qualquer, né? Assim. Que vai ficar bem curtinho, porque tá olhando pra cima. Do outro lado. Obrigado, Ong. Vai pra cá. Desse jeito, a sombra. E aqui, é claro, na altura
da boca, porque está olhando para cima, vai estar a orelha. E esta orelha, vamos fazer tudo cinza, ou até meio marrom, né? E depois a gente pode fazer a mesma sombra com uma sombra mais escura. E toda essa parte, é óbvio que vai estar na sombra, porque está aqui. Toda a sombra está projetando para lá. Então aqui, ó, vai ficar em sombra. Assim. O queixo projetando sombra para cá. Desse jeito. Pronto. Tá. Oi, Léa. Bem-vindo. E obrigado. Tainá, obrigado em volta. Ashley, muito obrigado. Bom, ela está sendo vista de baixo. Balancei a câmera, perdão. Tá aqui. Então, a gente vai pensar o seguinte. Bem aqui, vou colocar o peito dela, os seios, assim. E o outro para cá, assim. Para formar a ideia da bola. É óbvio que esses dois vão receber a mesma sombra que este. Talvez eu faça o mais alto, fica mais interessante. Será que eu consigo apagar o que eu fiz? Vamos ver? Consegui. Tá. Tá aí. Então vamos fazer. Então, eu penso a mesma coisa. Fazer em azul, meio escuro. Esse é um violeta, né? Misturando com marrom. Ih, pingou ali, ó. Olha o pingo que deu. Vou deixar aquele pingo. Vamos lá. Bem aqui. Eu coloco o volume do seio visto de baixo. Só que, se é uma esfera, vai ter luz aqui, porque é este. E do outro lado, colocando a roupa esticando, aí está. Vai ter aquela luz. Então eu tenho que pôr luz aqui. Vamos pôr a luz? Vamos. Igual este. Assim. Tá aí a luz. E como está em luz, essa parte está em luz, eu tenho que limpar aqui. Assim. Pronto. A luz. E o ombro. Vou fazer uma bolota também. Bem aqui, ó. E vou fazer aquela sombra também. Desse jeito. Aí vai. Ó. Mesma coisa. Aí tá o ombro. Fazer aqui uma sombra de trapézio. Preto. Bastante preto. Assim. E a sombra do trapézio. E aqui, deixar mais escuro para demarcar bem essa parte. Assim. Desse jeito, ó. Para mostrar bem a luz. Pronto. Tá. Esse braço, eu vou descer em cilindro. Como a luz está vindo daqui para lá, eu vou pensar em cilindro. E quando eu penso em cilindro, eu penso isso aqui. Aqui está a bola que eu acabei de fazer. Eu botei sombra aqui. Significa que aqui tem um traço que eu não fiz. A luz vem para cá. Eu vou ter que resolver depois. Deixa para depois. Aqui vai ter o braço, né? O bíceps, o tríceps. Ó, tríceps, bíceps. Esse é o deltoide. Ele vem para cá. Só que isto é um cilindro. Como é um cilindro, é como se eu pegasse esta parte aqui e colocasse sombra assim, ó. Nesse sentido, com luz desse lado. Por isso, isso daqui vai ter um prolongamento de sombra. Bem assim, ó. Prolongamento de sombra. Desse jeito. Como se pegasse a esfera e esticasse para lá. Assim. Aqui tem uma parte que é claro, que eu não fiz ainda. Que eu tenho que resolver de algum jeito. Como que eu vou mostrar esse claro? E esta parte é uma caixa. Essa caixa está vindo para cá. Desse jeito. Bem aqui, ó. O ombro está aqui, o seio está aqui e o seio está aqui. E a caixa está vindo para cá. O que significa? Que essa parte vai receber um pouco de sombra. Essa parte
vai receber um pouco de sombra. E aqui, ó, tem uma coisa chamada latissimus dorsi, que vai receber bastante sombra. Assim, porque a luz está vindo assim, para cá. Então, aqui o seio vai receber esta sombra, vai ligar a roupa, né? E vai receber essa sombra assim, entende? Então, vai ter luz aqui e luz aqui. Então, a luz aqui que eu não fiz, que é bem pouca, tá? E aqui bastante, tá bom? Assim. Esse a gente puxa para cá por causa da roupa. E aqui, ó, vai ter uma triangulação. Aqui tá o ombro, né? Que eu acabei de fazer, que vem para cá, né? E aqui, ó, esse eu ligo por causa da clavícula para lá. Ó, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer e ver como fica? Aí vai. Esta caixa que eu vou fazer, bem esta. Então vamos lá. Bem aqui, já preparo o latissimus dorsi, que vem para cá. Assim. Aqui ele cresce, ó. Tá vindo para cá, né? Aqui ele começa a fazer essa sombra do puxão. E aqui aquele triângulo que tá ali. E esse daqui liga essa sombra. Tá aí. E aqui vai aparecer um pouco do dorsal, que tá vindo pra cá. Assim. Depois, a gente ameniza. Assim, ó. A sombra. Tá surgindo? Vocês estão começando a ver? Ou tá meio suspeito? O que vocês acham? Assim, ó. Vendo? Tá. Esta caixa tá vindo pra cá. Então, aqui, eu vou fazer um conjunto de sombras, puxando pra cá, da dobra da roupa. Ó. A sombra bate aqui, forma uma luz, forma uma sombra, forma uma luz, forma uma sombra. Bem aqui, ó. Luz, sombra, luz, sombra. Aí aqui ele vira, e aqui forma bastante sombra. Vamos deixar bem preto. Assim. Vindo pra cá. Esta linha eu tenho que fazer bem fininha, porque faz parte do desenho, que é da roupa, né? Talvez eu tenha feito forte demais. Então vamos apagar? Ou grossa demais. Pronto, apaguei. Vou fazer mais fina, né? Tá. Assim. Deixar aquele preto de novo aqui. Pronto. Ó, escurecer mais. Vamos aproveitar, já faz a orelha, já faz o cabelo. E aqui eu vou fazer o puxão. Vamos tentar. Da roupa, né? Pronto. Tá aí. Tá, estamos nessa parte. Beleza. Acabei de fazer essa parte. Daqui, você tem o nascimento do quadril. Ele tá vindo pra cá. Assim. Tipo uma saia, olha só. Né? Esse é um cone. A luz está vindo daqui para cá, né? Está vindo de trás. Então, essa parte vai ficar totalmente em sombra, porque não está bem de frente. E só vai ter luz neste canto, ó. Viu? Não? Vai ver. Assim. Aqui, ele vai crescer desse lado. Assim. Aqui, eu vou puxar como se eu fosse dobra de roupa para cá. Girando, tentando fazer esse desenho. Dá o cone. Assim, ó. Até chegar aqui. Que tá o quadril surgindo. Que gira. Por causa do quê? Por causa do quadril que tá nascendo aqui, ó. Quadril. Ó como ficou. A sombra. Projeção. Nunca perco o sentido do que eu tô fazendo. Oi, Titi, como é que você tá? Obrigado. Obrigado a todos vocês ainda. E agora uma sombra aqui, ó. Vamos amenizar a sombra, ó. Pronto. Tá indo, não tá? Tá. Agora aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui é o glúteo. Imagina uma esfera, mais ou menos. Porque aqui vai ter a coxa.
A coxa está vindo para cá, né? Então, como está vindo para cá, vai receber bastante luz. Obrigado por me seguir, Titi. Deixa eu seguir você também. Posso? Aí. Siga de volta. Então, mas aí. Então, esse vai para frente, assim. E toda essa parte, nós vamos pôr em sombra. Aí vai. Sombra, 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 sombra. A coxa. Ó, uma sombra meio lateral, né? Tá aí. E o outro braço? Aqui está. Esse braço está virado para cá. Então, vamos ver. Aqui está o braço, está descendo. Aqui ele vira para trás. Vamos pôr um marrom bem fininho. Assim, ó. E vem para cá. Mais fino ainda. Água. E se eu deixar claro, funciona? Sim. Aí tá. Vamos pôr esse claro aqui, ó. Bem clarinho. E o claro aqui, ó. Bem clarinho. Da luz, né? Tá aí. E esse claro eu posso pôr aqui também. E aqui. Já tá resolvendo. E agora? Miguel, agora a sombra nesse cilindro. A luz está vindo de trás para frente, aqui, né? Então a luz vai bater aqui. Mas vai fazer a sombra aqui, ó, na parte de baixo. É uma lógica, não é? Assim, ó. A luz está vindo de trás para frente, está vindo aqui. Esse braço está fazendo isso, né? Então aqui vai ter uma sombra. Pronto. E vai aumentar aqui. Isso que eu tenho que fazer agora. A sombra, Kira. Tudo bom? Kira 666. Sombra. Pronto. Aí está. Ó, mais fraco, trabalhando, vou diminuir, aqui eu aumento. O cotovelo, tá aqui o ossinho da... Acho que essa é do rádio. Não tenho certeza. Pode ser da uma. Aí vai. Deixa eu ver. Eu tô assim, colocando a mão pra trás. Meu polegar tá pra cima. É do rádio mesmo, acertei. Essa é a cantinha do rádio, né? Aí você vem pra cá e eu boto luz. Bem aqui, ó. Luz. Pronto. Pus luz. Mais luz? Vamos pôr mais luz. Assim. Aí está. Bom. E aqui? Ah, tá feito. Já está o suficiente. Veja. Está funcionando. Agora, vamos começar a parte chata. Vocês sobreviveram até agora, porque essa parte é divertida. Parabéns. Agora, quem sobreviver à parte chata, que bom. Que bom mesmo. Toda essa história é sobre projeção de sombra. Então, a parte final da nossa aula, né? Vamos lá. Então, a gente trabalha com as sombras inclinando e fazendo projeções. Todo o nosso trabalho foi sobre isso. Então, quando vocês têm aqui, ó, um cilindro, nós acabamos de trabalhar com uma luz que está vindo de trás, de cima. Fugiu. Ó, lá em cima. E está nesta inclinação. Significa que aqui em cima vai ficar claro. Mas eu penso aqui no chão, ó, onde bateu. Essa linha normal. Aqui é a luz vindo para cá. E ela vai bater aqui. Olha para mim aqui, olha só isso aqui. Essa luz bate nesse canto, né? Quando a luz bate nesse canto, aqui, ó, ele bateu bem de lado. Então ele fica meio fraquinho. Começa a escurecer nessa direção. Aqui ele começa a ficar mais forte, bem fortão. E ele pode clarear quando chegar do lado novamente. Assim.
Pode clarear quando chega lá do outro lado, assim. Só que ele se projeta nesse chão, desse jeito. Aqui, ó, esta linha de centro bateu aqui. Aqui é o centro, bem aqui é o centro, não é? Tá. Bom, esta linha tá passando assim. Aqui, ele tá passando assim também. Então aqui, ó, é exatamente a parte mais escura. É onde que tá completamente oposto à luz. Bem nessa linha aqui. Então eu vou descer uma linha assim, passar para cá. E esta linha de cima, eu vou direcionar para esse ponto. Eu continuo reto até aqui. Bem aqui, a gente vai ter a sombra desse círculo. Esse ponto, ó, que está atrás, eu faço a mesma coisa para cá. Então, vem até aqui. Esta linha lateral vem para cá. E no outro lado, na direção para cá. Aqui está a elipse, que é a projeção desta elipse aqui, aqui. E a gente liga. E é bem assim que está a sombra desse cilindro. Isto não é para ser difícil. Isso é para ser fácil. Isso não é para ser difícil. A gente pode dizer que aqui é a linha do horizonte. Se eu disser que aqui é a linha do horizonte, a normal está caindo na linha do horizonte. O que eu acabei de dizer é que este ponto de luz está muito distante na linha do horizonte, ou além. O que significa? Tudo que está na linha do horizonte é muito pequeno. Como assim? Ó, essa elipse agora vai reduzir. Se eu fizer isso aqui naquela direção, aqui vai estar... Eu posso fazer um outro cilindro e vai até aqui. E esse cilindro vai ter o mesmo tamanho que o outro, olha o tamanho que ele fica. Quanto mais próximo da linha do horizonte, menor ele vai ser. Quanto mais próximo da linha do horizonte, menor ele vai ser. A gente sabe qual é a distância do horizonte, mas vamos definir o horizonte como um lugar muito longe. Então, o horizonte é um lugar tão longe que quanto mais próximo ele ficar, menor vai ser. Quanto mais próximo ficar desse cilindro, menor ele vai ser. Vai chegar um momento que esse cilindro vai ter esse tamanho aqui, ó. Mas ele está lá e nem chegou na linha do horizonte. Quando chegar na linha do horizonte, o cilindro é um ponto. Guarda essa ideia. Beleza? Então, quanto mais longe, vamos colocar a distância. Esse vamos dizer que é muito grande. Então, não esquece que isso aqui se fala infinito. Vamos dizer que isso aqui quer dizer muito grande. Então, vamos usar o que o Luciano falou. A distância é muito grande. Qual é o tamanho do tambor? Esse é o número 0. Mas não vamos chamar isso de 0. Vamos chamar isso aqui de muito pequeno. Certo? Muito pequeno. Isto vai mudar o pensamento de vocês. Então, quando a distância é muito grande, o tamanho é muito pequeno. Entenderam a ideia? Ele é tão pequeno que a gente considera quase zero. E muito grande a gente considera quase infinito. Mas não é infinito. Por favor. É só um símbolo. Isso aqui, leiam como muito grande. Quer ver como funciona? Olha. Um número qualquer, digamos que aqui tem média de 5 metros, dividido por um número muito grande, é igual a algo muito pequeno. Digamos que esse tambor tem 500 metros. Um número 500 dividido por um número muito grande vai dar um número muito pequeno. É óbvio que este é diferente deste. O resultado parece o mesmo, mas não é, porque o zero agora não é zero. É um número muito pequeno. E quando você fala um número muito pequeno,
Pode ser 0,00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 0 Os dois são muito diferentes. Um é o dobro do outro. Mas se você arredondar, esse eu vou escrever 0 e esse eu vou escrever 0. Por quê? Porque eu arredondei. Entenderam? Que louco, né? É muito doido, não é? É muito doido. Querem ver na calculadora se é verdade? Só um instante. Deixa eu ver se eu acho a minha calculadora. Deve estar aqui. Achei. Vamos abrir. Aqui tá. Vamos pegar a calculadora. Configurar. É a letra C. Calculadora. Vamos ver se eu consigo colocar infinito. Será que tem infinito aqui? Não tem. Tá. Vamos perguntar para uma pessoa. Vamos ver se eu tenho aqui a Luísa. A Luzia. Tá aqui a Luzia. Oi, Luzia. Agora não, tá? Beleza. Vamos perguntar para ela. Oi, Luzia, vírgula. Eu tenho uma pergunta para você. Ponto. Quanto é 5 dividido por infinito? Ponto de interrogação. Oi, quando se divide um número por infinito, o resultado tende a zero. Entendeu o que ela falou? Tende a zero. Portanto, 5 dividido por infinito é igual a zero. Mas leia essa zero como um número que tende a zero. Não é zero, é próximo a zero. É isso que ela está falando. À medida que o denominador, caso infinito, aumenta, a fração se aproxima do zero. Entendeu? Certo? Então, quando uma coisa fica muito distante, fica muito pequena. Beleza? Tá. Agora vamos ver uma coisa. Tá aqui. Você tem o planeta Terra. Tá aqui. Planeta Terra. Ele é gigante, enorme. Beleza? Aí tá. Digamos que o Sol esteja aqui. Se você estiver aqui, aqui está você. Você olha o Sol em cima de você. A sombra vai ser embaixo de você. Então, aqui vai ser 12 horas. Beleza? Tá aí. Porque o Sol está a 90 graus. Não é? Legal, né? Vamos lá, aqui. Luísa, vírgula, eu tenho mais uma pergunta para você. Ponto. Quanto é a tangente de 90 graus? É indefinida. Isso acontece porque a tangente é a razão entre seno e cosseno. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, você acaba dividindo por zero. Mas calma, calma, calma. Quanto é um número dividido por um número muito pequeno, tendendo a zero positivo? Quando se divide um número muito pequeno, tendendo a zero, o resultado tende a infinito. O que significa? Se o Sol está bem longe, as linhas dele são paralelas. Aqui está o centro da Terra. Aqui está. Aqui está você, bem aqui, ó. O Sol está no infinito. Aqui está o chão. Se a sombra bate aqui, e se você sentir o chão, a sombra tende a continuar para lá, naquela direção, para o infinito. Querem ver? Na verdade, não é infinito, a Terra é curva, ele vai desaparecer. Mas a linha do horizonte é tendendo para o infinito. Então, tangente
de 90 graus tende para o infinito. É indefinido, mas a gente vai dizer que tende para o infinito. Vamos ver? Atenção. Foto da minha sombra quando o sol está se pondo. Imagens. Aqui está. A sombra na nuvem do... opa. Abra, vai. Ah, não, peraí. Faz assim. Aqui é a sombra da minha sombra quando o sol está se pondo. Não tem nenhum. Ah, que droga. Da minha sombra no chão. Pesquisar. Agora vai dar certo. Eu acho. Cadê? Aqui. Ó. A sombra fica bem comprida, muito comprida, tende ao infinito. Então, tangente de 90 graus tende ao infinito. E quando está a 0 graus em relação a isso aqui, ó, em cima de você, meio-dia. Vamos ver? Luísa. Então, ó, é infinito. O indefinido é infinito. Mas por que é indefinido? Porque, olha, o Sol está aqui. Então, vamos dizer que para cá é infinito positivo, tá? Mas se o Sol estiver nascendo, tá do outro lado, 90 graus, não é infinito negativo? É. O que mudou? A direção do Sol. Então, se você faz tangente de 90 graus para cá, você não sabe qual é o lado. Ele pode ser infinito positivo ou infinito negativo. Boa ideia! Obrigado pela ideia. É uma excelente ideia. Aqui está. Vamos colocar este elemento. A sombra. E quando do alto, 0 graus. Tá aí. Vamos ver? Obrigado pela ideia. Valeu, José Murilo. Vamos ver aqui. Agora, Luísa, quero saber o que acontece na tangente de 0 graus. Aqui está. Ó, ela explica que tangente é seno sobre cosseno e 0 dividido por 1 dá 0. Ela fala isso. Então, tangente de 0 graus é 0. Quando você está com a sombra visto de cima, não tem sombra, está embaixo de você. Agora, se for tangente de 45 graus, então tá. O Sol aqui está meio-dia, o Sol aqui está 6 horas, tá? 45 graus é entre meio-dia e 6 horas. Você está bem aqui agora, ó, tá? A sombra, ó, Sol paralelo, vai bater aqui. Qual vai ser o tamanho da tua sombra? Ah, Ju, tangente é o seguinte, ó, como que eu posso explicar tangente? Calma aí. No círculo, tangente é esta linha aqui, entende? Aí você tem isso daqui, ó. Aqui, ó, é tangente de 0 graus, porque tem 0 graus, tá assim, entende? Então, ela bate aqui, vai dar 0. Mas se for tangente de 45 graus, ó, 45 graus, se forma um triângulo de 45 graus. Acontece que, olha só, o raio vai ser igual a essa largura. E olha, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. 0 dividido por 1 é 0. Porque aqui mede 0, né? Aqui, ó, mede 1, porque mede a mesma coisa que o raio. 1 dividido por 1 é 1. E veja, assim. Percebe? Esse daqui é tão comprido, mas tão comprido, mas tão comprido, mas tão comprido, que isso daqui vai ficar assim. Agora, o que você tem? Infinito. E infinito dividido por 1
é igual ao infinito. Mas isso como triângulo. Ele falou sobre seno e cosseno, porque tangente também é seno sobre cosseno. E é outra coisa. Mas pensa só isso agora, tá? Só isso, para não confundir. Seno é cateto oposto... Não, cateto adjacente sobre hipotenusa. Peraí, seno 30 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas é outra coisa. Tangente é que tangenciou a circunferência. 0 graus. Ó, 0, bateu aqui. Deu um tamanho de 0. 45 graus, ó, deu esse tamanho, entende? Ó, vai aumentando, ele aumenta esse tamanho. Esse tamanho dividido por isso. Você sempre chama o raio de 1, tá? O raio sempre é 1, quando você calcula essas coisas. Beleza? Tá, então, 45 graus, a sombra do teu corpo vai ser igual a isso daqui. E, quer ver? Vamos ver se é verdade? Aí. Vamos ver. 45 graus. Vamos colocar um elemento qualquer de pé. Poderia ser uma borracha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Um cone. Só um pouquinho. A tampa de uma caneta. Sempre uso a tampa da caneta. Ó, a tampa dessa caneta mede isso daqui. Aqui está. Agora, eu vou inclinar a sombra a 45 graus. Ó, a sombra deu o mesmo tamanho, porque eu transferi a altura dele para cá. Então, quando a sombra tiver a mesma altura que você, o Sol está a 45 graus. O que significa que 12 menos 6 é 6. 6 dividido por 2, porque 45 graus é 90 dividido por 2, é 3. 3 mais 6 é 9. 9 horas. Mas, nota, isso só quando o Sol nasce às 6 horas. Quando o Sol nasce às 7, vai ser 7 mais 3, vai dar 10, entende? Então, no horário de verão. É 3 horas depois de nascer o Sol vai estar a 45 graus, certo? Ou aqui, ó, 45 graus, tá bom? Entendeu? 45 graus em relação ao meio-dia ou 45 graus em relação ao nascimento. Você pegou a ideia? Por que isso é importante? Porque você faz a hora de acordo com a posição do Sol. Vamos ver uma coisa. Relógio solar. Vamos ver uma aqui. Relógio solar. Pegar esse. Instalar. Oi, Ju! Abrir. Mais tarde. Ó. Este é a luz e a sombra. Mas vai ter um momento que a luz e a sombra vão ser iguais. E isto é no solstício. Não, no equinócio. No equinócio de verão e do inverno. Aí a sombra e a luz vão ser iguais. Tá? É o momento. Daí, ó. Aqui está o ângulo. Meio-dia, assim vai. Deixa eu ver. Desse jeito, ó. Vamos ver se eu consigo virar para mostrar. Assim, acontece nesses momentos, tá? Ó, eu mudo o dia, tá vendo? Ó, mudo o dia do ano, ó. Muda inverno mais noite. Verão mais luz. Equinócio, dia 28 mais ou menos, vamos ver mais para cá, ó. Por aí, em outubro, equinócio. Tá bom? Aí vai ser igual os dois. Então, vai dar 6 horas certinho e 6 horas certinho. De um lado e do outro. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Abrir. Automaticamente. Durante o uso do aplicativo. Ó, GPS. Longitude e latitude. Isso é por causa da posição. A posição da onde você está. E aqui está. Ele diz, quando nasce o Sol, 6h49, tá vendo? E a hora que se põe. Isso só funciona com a Terra bola, Orlando. Para a Terra plana, esse sistema não funciona. Todo o sistema de navegação e de hora solar é para Terra esférica.
Se a Terra for plana, esquece isso. Isso é besteira. Então, esquece tangente, esquece graus, esquece esse negócio de horas solar. Tá bom? Não funciona. Porque não vai ter penumbra, a luz fica escura de repente, não vai ter céu vermelho por causa da difração da luz. Nada disso vai acontecer. Tá? Então, ó, deixa eu mostrar uma coisa. Digamos que a luz do Sol está vindo nessa direção. Tá bom? Beleza. Bem aqui é o meio-dia. Você olha o teu relógio, vai dar meio-dia, tá? Aí você pega um avião ou um carro, você vem para cá. Você olha o teu relógio, você não acertou. É meio-dia. Mas você está vendo o Sol aqui, ó, se pondo. Pro oeste, está se pondo. Aí você pensa, peraí. Ao meio-dia, aonde eu estava, o Sol estava aqui. Agora, ao meio-dia, o Sol está se pondo, agora que eu saí. Então, quanto eu andei? 90 graus. Ângulo reto. 90 graus para o leste. Isso é muito bom em navegação. Então, se tendo um relógio ajustado da hora de partida, você consegue saber a tua longitude. Tendo uma tabela, você sabe latitude também. Porque daí você sabe aonde está o Sol em relação ao norte e ao sul. Por causa da inclinação da Terra. Então, você tem uma tabela do Sol. Antigamente chamava-se de pesagem do Sol. Então, com isto, você consegue a longitude. E tendo a tabela do Sol por dias, a latitude. Latitude. Por isso que é em graus. Porque cada grau é o grau da Terra. Que começa no Greenwich, lá na Inglaterra. Mas, volto a repetir, isso só funciona para a Terra esférica. Beleza? E assim a gente encerra a nossa aula de sombra.